Olá, queridos, amados, graça e paz, que Deus possa verdadeiramente estar governando a sua vida, a sua casa. Hoje é um dia muito especial de mais um culto e vamos começar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado, adorado, entronizado seja o teu santo e poderoso nome. Pai, como nós somos dependentes de Ti, como nós somos carentes da Tua misericórdia. Pai, nós queremos de fato reconhecer o quanto e como somos pecadores e de fato, ó Deus, entender que sem arrependimento, que sem confissão de pecados, de forma sincera, não é possível estar em comunhão com o Senhor. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados. Deus, que tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor seja eliminado da nossa vida. Que não haja barreira entre nós e a sua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na tua total e completa dependência. Que o teu Espírito Santo governe cada vez mais a nossa vida. Que um espírito de verdade, de conhecimento, de sabedoria nos conduza em cada instante, em cada decisão, em cada momento. Pai, nós te pedimos que o Senhor cresça e que possamos diminuir e que verdadeiramente venha o teu reino e seja estabelecida a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amados, hoje eu vou trazer um texto que ele é bastante conhecido. E eu compreendo que nós não podemos deixar de que esse ensinamento seja esquecido na nossa vida. Eu acredito que todos, ou a grande maioria, conhece esse texto, mas eu gostaria de, mais uma vez, trabalhar algumas verdades indispensáveis para a nossa vida. Vamos lá então. O texto está lá no Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Jesus disse: Eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, frutos, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uva, frutos, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas, mais frutos ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Uma pausa aqui. Aqui Jesus ele faz uma comparação tão importante com a videira. E a videira, né, ela dá a uva que simboliza, né, alegria, que simboliza abundância, prosperidade, do qual é feito o vinho, né, que também é sinônimo de alegria. Então Jesus está afirmando da bondade, da grandeza, do quão maravilhoso Ele é. E nós, que somos discípulos, porque aqui Ele está falando para os discípulos, nós estamos ligados nele. O verdadeiro discípulo de Deus está ligado em Jesus. E aí quem cuida é Deus. Né? Deus ele vai cuidar de nós, ele vai nos podar, ele vai nos direcionar, ele vai nos limpar. E o ramo que não dá fruto, que não consegue revelar de fato que é um discípulo, ele é cortado. E Jesus afirma que, mas aqueles que dão frutos, ele limpa. E aí o objetivo é que dê mais fruto ainda. E como que nós somos limpos? Por meio dos ensinamentos dados por Jesus. E aí, amado, eu preciso bater nessa tecla. Nós somos limpos, nós somos purificados, nós somos aperfeiçoados para gerar uma boa produção de frutos por meio dos ensinos de Jesus. Amados, não tem como. Não tem como você ser frutífero se você não for limpo pelos ensinos de Jesus.
E aqui você precisa entender, eu preciso abandonar todo o tradicionalismo, muitas vezes um conservadorismo religioso, algo que eu repito, algo que eu faço simplesmente porque outros estão fazendo, mas diante do Evangelho não tem sentido. Amado, o Evangelho não é sobre o que comer, sobre o que beber, sobre o que vestir, mas é sobre o que eu sou. É sobre o que nós somos de fato. Meu amado, você não é somente um ser humano. Você não é somente um trabalhador, um estudioso, um pai, um filho, uma esposa, mãe, mulher. Não. O nosso objetivo é sermos filhos de Deus, a imagem e a semelhança dele. E é de fato revelar essa natureza de Deus. Os seres humanos, muitos deles, eles se perderam de fato em qual identidade eles devem manifestar. Né? O ser humano, ele manifesta muitas vezes a identidade da agressividade, da raiva, da omissão, da negação, né? Da ignorância. O apóstolo Paulo, né, ele vai alertar várias vezes para a gente não ser ignorante, sem conhecimento. E eu falo, não tem como nós estarmos limpos, produzindo fruto, se não for por meio dos ensinos de Jesus. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso guia. Nós devemos ser devotos de Jesus. E hoje tem pessoas que admiram outros homens, outras mulheres. Ah, ele é um grande pregador. Ah, ele é um grande pastor. Ok. Mas Jesus tem que ser maior do que tudo isso. Ai, porque é um carro, é uma casa, é uma roupa, ai, é um alimento, é uma propriedade, é um bem. Meu querido, nós não fomos criados para nos identificarmos com as coisas deste mundo, mas nós fomos criados para serem, de fato, a imagem e a semelhança do Deus vivo, no Deus que é Criador, que é Pai. E quando eu leio essa passagem, aqui Jesus afirma: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. E eu te pergunto, eu tenho que me perguntar isso todo dia. Os ensinamentos de Jesus estão na minha vida para me limpar, para me purificar, para me santificar? Ou é simplesmente a religiosidade? É simplesmente um manual de normas e condutas religiosas eclesiásticas? Se não for o ensinamento de Jesus, nada é capaz de nos limpar. Versículo 4. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também você só pode dar frutos se ficarem unidos comigo. Amados, o ser humano é um ser sociável. Nós conseguimos manter relações, criar relações uns com os outros, né? E até com outras coisas criadas, né? Com a tecnologia, com o entretenimento. E a nossa maior relação que deveria existir muitas vezes, que é com Jesus, nós não temos essa ligação. Com quem você está unido? Talvez você esteja muito unido com o seu líder espiritual. Talvez você esteja muito unido com um livro que você gosta muito. Talvez você esteja muito unido com uma ideologia, com a paixão por um time de futebol, por uma paixão política. Agora, na época de eleições, as pessoas, né, está aí na festa da democracia, a eleição, o processo eleitoral e tudo, tem pessoas que, de fato, elas demonstram uma alegria, porque elas amam política, né? E elas estão unidas num propósito, num objetivo, num projeto ideológico, estão aí nas disputas, nas urnas que vão acontecer, e muitas pessoas estão alegres, elas se empenham nisso, não tem problema nisso, né? E nós, muitas vezes, enquanto cristãos, que dizemos ser, nós estamos unidos com Jesus? Nós estamos unidos com o Evangelho dele? Nós estamos unidos com os mandamentos de Jesus? Amado, se eu falo que estou unido com o mandamento de Jesus,
mas eu não sigo a palavra dele, não sigo os ensinamentos dele, é simplesmente da boca para fora. Não existe verdadeira união. E aí eu falo, meu querido, se nós não estamos unidos com Jesus, corremos sério risco de estarmos unidos com outro senhor. Com o senhor muitas vezes, né, chamado dinheiro, com o senhor muitas vezes chamado orgulho, com o senhor muitas vezes chamado, né, um trabalho. E aí a gente fala muito sobre o inimigo, sobre Satanás, mas os demônios, eles podem ter outros nomes, eles podem assumir outras classificações, né? Orgulho, dinheiro, avareza, preguiça, relaxamento, né? Negligência. E muitas vezes nós, como seguidores de Cristo, estamos unidos com isso tudo, menos com Jesus, que é o Senhor, que é de fato o Salvador. Versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Essa expressão, né, é um sermão que eu ministrei, muito extenso, mas eu quero parar por aqui hoje. Eu preciso falar com você. Se nós não estivermos unidos com Jesus e dizemos que somos discípulos dele, dizemos que somos cristãos, nós não vamos conseguir fazer nada. Nada que Deus sonhou para nós, nada que o Senhor projetou para nós vai ser possível de ser realizado. Lá no Antigo Testamento, Deus afirma, né, ao povo dele, e essa afirmação também pode ser feita a nós. Os planos, os projetos que eu tenho sobre vós, para vocês que são o meu povo, é um plano de futuro, de prosperidade, de paz, de esperança. Meus queridos, quantos cristãos estão sem esperança? Quantos cristãos estão sem paz? E aí é nesse ponto que eu quero ligar lá com o Sermão do Monte. No início do Sermão do Monte, existem as bem-aventuranças, né? Pastora Nara e eu, nós conseguimos até o momento, né, falar um pouquinho, porque não é muito, a respeito de 4 bem-aventuranças. Aí eu falo, meu querido, se você não estiver com Jesus, você não vai conseguir ser bem-aventurado. Você não vai conseguir ser feliz. Né? A última bem-aventurança, que foi a pastora Nara que ministrou aqui na CBNT 7, é justamente Mateus 5,3. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, porque o reino dos céus é delas. Amigo, se você não entender a grandeza dessa afirmação, do quanto nós somos de fato dependentes de Cristo, dependentes dessa graça de Deus, você não vai conseguir ser feliz. Porque nós vamos achar que a nossa felicidade vai estar no possuir, no ter, no fazer, no entregar muitas vezes um bom trabalho, um bom resultado, ter uma boa família, né? Ter as nossas dívidas tranquilas, organizadas. Não, meu querido, não é sobre isso. A nossa felicidade precisa estar na nossa dependência de Deus. Que tudo vem dele. Que sem ele nada podemos fazer. A outra bem-aventurança, lá no versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. E esse chorar aqui tem a ver, felizes as pessoas que de fato entendem e lamentam, que sabem a condição pecaminosa da qual elas precisam ser resgatadas. Porque não adianta nada, não tem nada que nós possamos fazer se não for pelo sacrifício de Cristo Jesus e mediante o nosso arrependimento, ter os nossos pecados perdoados. É somente por meio dele. Versículo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois ele as deixará completamente satisfeitos. Em outras versões, felizes as pessoas que têm fome e sede de
tem fome e sede de justiça. Meu querido, se você não tiver fome e sede de fazer a vontade de Deus, nós estamos perdidos. Você levanta pela manhã, você passa o seu dia, você vê a noite chegar, chega o momento de você dormir. Você tem vontade de quê? Qual que é a vontade que está lá no centro do seu coração? É de fazer a vontade de Deus? Muitas vezes quer fazer a vontade do inimigo, nós queremos matar alguém, nós queremos prejudicar alguém, nós queremos de fato agredir alguém, gastar o réu primário. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós precisamos ser governados por Deus, pela justiça de Deus e não pela nossa falsa sensação de justiça. E é por isso que felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E no versículo 9, felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Amados, eu vou confessar para vocês, tem vezes que lá no meu trabalho, diante de tanta demanda, diante de tanta coisa absurda que eu vejo, que eu lido, meu querido, eu não tenho ali tendo ocupado papel de pacificador, não. Quando eu escuto alguém, quando eu recebo uma demanda, eu não posso colocar mais lenha na fogueira, não. Eu preciso ali no meu trabalho, com todos os desafios, trabalhar pela paz. E eu falo, meu amado, como eu ainda tenho errado. Como eu ainda muitas vezes, ao tentar combater a violência, eu ainda sou violento. A minha fala ainda é violenta, isso está errada. Eu tenho que mudar. Porque como ramo que está ligado na videira, eu não posso ser assim. Se eu estou de fato unido com Cristo, eu não sou aquele que promove a violência. Eu tenho que ser um pacificador. Eu tenho que trabalhar pela paz. E voltando lá agora, em João 15. Gente, lá no versículo 16, a gente sempre ouviu falar, né? Escolha Jesus, toma sua decisão por Jesus. Meu amigo, lá no versículo 16 de João 15, olha a afirmação que Jesus fala. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi. Não é você, não sou eu que escolho Jesus, não, meu amado. É Ele que nos escolheu primeiro, é Ele que nos aceitou. Não é eu e você que aceitou Jesus, não. Ele nos aceitou. Porque mesmo se eu quisesse, e a gente não ia querer, porque o pecado reinava tanto na nossa vida, que nós não íamos ter essa consciência de querer aceitar Jesus. Então, Ele nos aceitou. E aí, por meio da graça dEle, o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, do juízo e da justiça. E aí a única resposta de quem verdadeiramente se permite ser convencido do pecado, do juízo e da justiça é se render a Jesus. Aí eu me rendo de fato à escolha que Ele fez por mim. E aí, meu amado, por que Ele nos escolheu? Para que vão e deem frutos, e que este fruto não se perca. Amado, aquele que Jesus escolhe, ele não pode se perder. E se você está unido com Jesus, os seus frutos não vão se perder. Não permita que o mundo, não permita que outras pessoas, não permita que outros deuses, como o dinheiro, como muitas vezes o trabalho, muitas vezes a família, porque eles podem se tornar um Deus na nossa vida. Porque nós devemos de fato adorar somente ao único e ao verdadeiro Deus. E tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida se torna um outro tipo de Deus. Então não permita que outro Deus ocupe o lugar do Pai Criador na sua vida. Não permita se perder. Não permita que seus frutos se percam. E juntamente com esses poucos textos de João 15 e com essas poucas bem-aventuranças de Mateus 5 que nós relembramos aqui hoje, eu espero que você continue com sede e fome de fazer a vontade de Deus e que você continue a ser limpo a cada dia mais e mais através dos ensinos de Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, amado Pai, obrigado.
Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelos ensinamentos de Jesus que nos limpa, obrigado por ter deixado registrado nas Sagradas Escrituras a forma com a qual nós devemos direcionar nossa vida nessa terra. Pai, nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, sem Jesus nada podemos fazer. Que na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs, essa verdade esteja de fato impregnada, tomado por completo toda a existência dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que estão à nossa volta, e entender que verdadeiramente nós estamos lutando, nós estamos perseverando no Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus, como discípulos e filhos do Senhor. Pai, fortaleça-nos a cada dia e que jamais nos falte a Tua presença, que jamais nos falte o Teu Espírito Santo, que jamais nos falte a Tua correção, para que através da nossa vida o Senhor seja glorificado, adorado e jamais envergonhado. Que este Evangelho que transforma a vida continue transformando a nossa vida, da nossa família e de todos aqueles que tenham a oportunidade de conviver conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que você seja grandemente abençoado, um restante de semana abençoadíssimo para você, em nome de Jesus.